Oiko Ramera, saudação de paz para todos os nossos alunos da EBD Online e Pá de Cabo. Hoje nós estaremos com uma lição maravilhosa que tem como tema as profecias bíblicas nos evangelhos. E hoje está conosco o nosso querido professor Ricardo. Seja muito bem-vindo, deixe aí as suas considerações iniciais. Amém, eu fico muito feliz de estar aqui, compartilhando esse momento com o senhor e com o pessoal que está assistindo. É uma lição muito boa, muito proveitosa, que traz um conhecimento assim fora de série para a gente a respeito de alguns relatos proféticos que foram feitos nos evangelhos, tanto por Jesus como por João Batista, enfim. É uma lição muito boa, muito top. Perfeito, perfeito. Então você que está nos acompanhando, compartilhe, vai deixando seu comentário. Nossos alunos aí do Ceforte, que também vão acompanhar essa matéria aqui do Cabo, de Palmares. Deus abençoe vocês, os alunos aqui da classe dos jovens da IPA de Cabo, os adolescentes, novos convertidos, alguns que acompanham também, senhores e senhoras. Sejam muito bem-vindos e vamos à nossa aula. Nós temos o texto da leitura temática que está em Hebreus. Nós vamos ler dois textos, tá? Na revista estamos com Hebreus capítulo 1, versículo 1. Ricardo, você pode fazer essa leitura? Está escrito assim lá em Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Maravilha! Nós temos um segundo texto em Mateus capítulo de número 1, versículo 21. Evangelho de Cristo, escrito por Mateus, capítulo 1, versículo 21, diz assim: E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então nós percebemos aqui dois textos distantes um do outro, com abismos imensos dos dias em que foram escritos para os dias atuais. Porém, nós vemos aí uma figura central, que é o centro da Bíblia, que é a pessoa de Cristo Jesus. Em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, nós vimos que nesses últimos dias, Deus Pai resolveu falar através do seu Filho. A expressão últimos dias aqui, é claro que ele está falando do contexto onde Cristo estava inserido, vindo até os nossos dias. E a profecia do nascimento de Cristo, de Mateus capítulo 1, versículo 21, também traz a ideia da nossa aula, que é profecias nos evangelhos. E nós vamos percorrer aqui com a leitura em classe. Daqui a pouco eu vou deixar para vocês o objetivo, e como sempre eu falo, professor Ricardo, se o aluno ele conseguir memorizar o objetivo da aula, da lição, ele vai conseguir dominar aquele conteúdo que será exposto, porque aí fica mais fácil de você entender o debate, a explicação fica bem melhor. Então, leitura em classe, professor Ricardo, Mateus capítulo 11, do versículo 9 ao 13. Mateus 11, do 9 ao 13. E o evangelista ele começa falando da seguinte forma: Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João, o Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. É interessante, professor Ricardo, porque a gente vê muito essa expressão, lá no versículo 12, e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. É interessante esse versículo porque muitas pessoas têm dúvida, o que é esse se apoderar à força do reino de Deus?
né? Então, nós precisamos entender, por exemplo, no contexto grego, por que a gente usa muito essa expressão, olha, porque no grego está assim, porque no hebraico ou no aramaico? É só por uma questão de didática, para a gente entender um pouquinho melhor o português, né? Muitas palavras são oriundas aí na língua portuguesa do latim e, consequentemente, do grego antigo. Então, no grego koiné, essa expressão reino, ela significa basileia. E essa palavra basileia, ela dá a ideia de governo. Logo, porque o reino de Deus ele é tomado à força? Porque se você não se esforçar, alguém vai estar governando a sua vida. Se você não se esforça, quem governa a sua vida? Se você se esforça em estar na presença de Deus, quem vai governar a sua vida? Então, certa vez eu ministrei que existe um trono dentro do ser humano, né? Então, alguém vai estar sentado nesse trono. Se você está se esforçando em se consagrar, buscar a Deus, ler a palavra, aprender um pouco mais da palavra, consequentemente, o Espírito Santo ele vai trabalhar em você e esse governo da sua vida será de Deus. Mas, se você é uma pessoa que não está nem aí para a palavra, que vive de todo jeito, ou que não quer ter compromisso com Deus, quem estará governando a sua vida certamente será o inimigo. Então, não existe meio termo, né? É por isso que o reino dos céus é tomado à força, porque isso fala de governo de vida. Mas o nosso objetivo, professor Ricardo, você, querido aluno que está nos ouvindo e nos assistindo agora, é mostrar para os cristãos que o Evangelho é o cumprimento das promessas de Deus. Então, se você memorizar isso, você vai entender tudo aquilo que será discorrido nessa aula, aquilo que iremos debater aqui. Então, na nossa introdução, eu acho interessante, professor Ricardo, porque lá no finalzinho, no penúltimo parágrafo, o professor e o pastor Valtemir colocou assim: os evangelhos apresentam a boa notícia sobre Jesus. Aí ele fala lá, seu nascimento, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, né? A sua subida, o seu retorno para a casa do Pai e a sua segunda vida. Então, tudo isso está inserido nos evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, eles falam dos mesmos eventos, praticamente 98 a 99% das narrativas deles são do mesmo ou dos mesmos eventos, porém com pontos de vistas diferentes. Por exemplo, Marcos escreve, quando Pedro nega Jesus, da ótica daquele que negou. Porque Marcos, ele bebeu da fonte chamada Pedro, ou seja, ele pega a informação com Pedro. Então, quer dizer, a informação que ele vai trazer, e só para título de conhecimento, Marcos foi o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito, né? Os outros foram se baseando nele. Nós percebemos que o relato de Marcos é um relato mais objetivo, né? Porque Marcos ele escreve para os romanos mostrando um Jesus servo. Então, isso também é bem interessante. Então, a profecia foi até João. Esse é o nosso primeiro ponto. E aqui eu gostaria de trazer uns dados interessantes, professor Ricardo. Porque, assim, quando a Bíblia fala que a profecia foi até João, algumas pessoas têm uma conotação equivocada dessa questão da profecia. Por quê? Hoje existe, sim, o dom de profecia. Isso. Mas não existe mais o profeta como ofício, né? Então, é preciso que haja essa distinção. Nós tratamos sobre isso em aulas anteriores. Porém, o nome de João aí no contexto original, Yohanan, né? Yohanan, ele traz a ideia de alguém que é servo. E esse João, o Batista, é claro, nós entendemos que o Batista não é o seu sobrenome. Não sei se você lembra disso, né? Que é um título atribuído a ele. Exatamente. E aí a gente percebe que é mais ou menos como Simão Cirineu. Cirineu não é sobrenome. Era o que ele era. Era uma indicação de uma região onde ele vivia. Então, no caso de João Batista é a mesma coisa. Mas o que eu penso também, e acho interessante trazer para esse primeiro ponto, é que quem ensinou João Batista a batizar? São perguntas que às vezes a gente não consegue fazer na correria do dia a dia, mas que quando a gente faz um aprofundamento no estudo teológico, isso traz uma curiosidade interessante. Por exemplo, na época de Cristo, haviam pelo menos aí 5 classes de religiosos que eram tidos como seitas por uns, né? Que eram os saduceus, fariseus, zelotes, herodianos e os essênios.
Então, quando João Batista ele nasce, a Bíblia diz que ele é fruto de uma promessa. E ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre, né? Aí há aquele debate. Mas como assim, se o Espírito Santo só desceu em Atos 2 e lá em Lucas capítulo 1 já aparece alguém já com a promessa que era cheio do Espírito Santo desde o ventre? Como é que a gente entende isso? A Bíblia está em contradição? É claro que não. Deus enche quem Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. E se Ele quiser encher você aí hoje nessa aula, seja pela manhã, à tarde, à noite, o horário que você está assistindo, Ele pode e vai fazer, e depende muito de você. Você precisa estar aberto para isso. Então, dentro desse contexto de João, para a gente finalizar, quem influenciou João Batista a batizar? Então, a história da tradição cristã diz que João, ele fora criado no deserto, tanto é que ele aparece no deserto da Judéia, pregando o batismo de arrependimento. E lá nesse deserto, professor Ricardo, os essênios, eles viviam, porque aí deserto tem duas vertentes, né? Tem desertos, regiões inóspitas, né? Que não tem habitantes, e tem desertos que são habitados, né? Aí, nesse contexto, quando João ele aparece no deserto da Judéia, ele já estava sob a influência, né? Ou sobre a influência dos essênios. Por quê? Os essênios eles romperam com o templo, que na época de Cristo o templo, o sistema religioso, ele estava corrompido. Então, eles vendo a corrupção do templo, eles saem, vão viver nos desertos, e eles tinham um ritual. O ritual dos essênios era, antes de qualquer alimentação ou refeição, eles se purificarem, né? Tomarem um banho por completo. Então, João ele foi influenciado nesse sentido. Ele aprende com os essênios a questão da purificação para estar em contato com o alimento. E quando João cresce, ele começa a aplicar essa ideia da purificação para o reino de Deus. E é por isso que ele prega esse batismo de arrependimento, visando exatamente a purificação para entrar em contato com um alimento chamado Cristo. O próprio Jesus vai dizer, eu sou o pão, né? Então, para entrar em contato com esse alimento, você precisa estar purificado e Ele quer purificar a sua vida. Professor Ricardo, eu tenho uma pergunta aqui interessante, antes que eu me esqueça, para fazer ao Senhor. Então, qual a importância de João Batista para o ministério hoje? Falando do nosso ministério de uma forma geral, o seu ministério, o meu ministério, da igreja em si. João Batista, ele é uma referência para nós, e eu vejo ele como uma referência para nós pelo fato dele se posicionar. Ele se posicionava. João Batista, ele sabia quem ele era, ele sabia para quem era que ele servia. Então ele se posiciona como um servo de Deus, ele se posiciona como aquele que seria o precursor do ministério de Jesus. E ele se posicionava em todos os aspectos. E ele tinha essa intrepidez que a gente às vezes tanto pede em oração, que a gente tanto pede. Essa ousadia. E o fato dele se posicionar, o fato dele colocar sempre o seu pensamento, que era o correto, que era a verdade que ele tinha, traz ele como uma referência para que nós cristãos hoje do nosso tempo, nós cristãos contemporâneos, também nos posicionemos, sem medo do que as pessoas vão achar, sem medo do politicamente correto hoje, né? Que às vezes as pessoas não se posicionam por medo do politicamente correto, porque talvez seja apontado como machista, ou seja apontado como homofóbico, enfim. E João, ele não tinha isso, ele conhecia a palavra de Deus, ele sabia o que era o certo, e ele passava isso para as pessoas. Tanto que o centro da mensagem dele, do Evangelho de João, era o arrependimento. Era arrependei-vos. E ele era bem direto, era bem incisivo. Olha, é isso. Perfeito. O que não é isso, não procede de Deus. Perfeito. Então, a gente vê aqui falando das profecias nos evangelhos, foi muito bem colocado aqui pelo professor Ricardo, que temos o cumprimento da promessa de Deus do Antigo Testamento, feita por Isaías, lá no capítulo 9, versículo 6,
acerca do nascimento de Cristo, né? Então, Isaías capítulo 9, versículo 6, ele fala lá um texto muito conhecido, né? Porque um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Esse texto é muito conhecido, então essa profecia de Isaías, ela se cumpre nos evangelhos quando Cristo nasce. A gente leu aqui na leitura na leitura inicial, lá em Mateus capítulo 1, versículo 21. Então, quando Cristo nasce, ele automaticamente cumpre essa profecia. Então, quando Jesus veio ao mundo, essa profecia foi cumprida, né? Se cumpriu, e vemos outras profecias no Novo Testamento, mais especificamente nos Evangelhos, sobre João Batista também, o seu nascimento. Por exemplo, em Lucas capítulo 1, deixa eu só abrir aqui, esse texto também é bastante interessante. Lucas capítulo 1, versículo 13. Há uma profecia, né? Veja, nós estamos falando de profecias nos Evangelhos, né? Nós vimos já em Mateus, agora nós vamos ver em Lucas, daqui a pouco vamos ver em Marcos e depois em João, para a gente fechar nosso pensamento dentro dessa temática. Então, Lucas 1, versículo 13 diz assim: mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Então, você percebe que Zacarias era o pai, Isabel a mãe, e naturalmente, ambos tinham essa linhagem de ser sacerdote. Isabel vinha de uma família de sacerdotes, Zacarias era sacerdote. E por que João Batista tornou-se profeta? Porque não é dentro da lógica, da ótica humana. Às vezes alguém diz assim, não, teu pai é pastor, tua mãe é missionária e você vai ter que ser pastor, você vai ter que ser missionário. E não é dentro da ótica humana, é dentro da visão divina. É do jeito que Deus quer, não é do jeito que a gente quer, né? Então, vamos ver também vários textos do Antigo Testamento, professor Ricardo, se cumprindo no Novo Testamento. Por exemplo, eu vou só fazer citação, vocês vão aí anotando com calma em casa, depois vocês dão uma lida, tá? Miqueias capítulo 5, versículo 2, se cumpre em Mateus, capítulo 2, versículo 6. Isaías 7,14, se cumpre em Mateus 1, 23. Nós temos Oséias 11, 11, se cumpre em Mateus 2, 15. Isaías 53, 4, se cumpre em Mateus 8, 17. Isaías 42, do 1 ao 4, se cumpre em Mateus 12, do 18 ao 21. Zacarias 9, 9, se cumpre em Mateus 21, 5. Daniel 7, 13, se cumpre em Mateus 26, 64. E Salmos 69, 21, se cumpre em Mateus 27, 34 e versículo 48. Tem outros textos aqui, depois a gente coloca aí na página. Então, ponto 2, professor Ricardo, Jesus, o maior profeta. Jesus foi ou ele é o maior profeta? Ele é. Ele é, né? Ele tanto foi como é e será, né? Sempre. Sempre. Então, dentro dessa temática, como é que você vê, professor Ricardo, a mensagem de João Batista? Ele poderia pregar hoje nos nossos púlpitos? Como eu falei agora há pouco, a mensagem de João Batista era uma mensagem incisiva, uma mensagem de arrependimento. E quando se fala em arrependimento, se fala em mudança de hábitos, em mudança de vida. E às vezes as mudanças, às vezes não, na maioria das vezes, ela gera desconforto. Com certeza. E às vezes essa mudança vai exatamente aonde a gente não queria mexer. Na ferida. Na ferida. E, enfim, os púlpitos de hoje em dia, a grande maioria, enfim, aonde o evangelho de fato não é pregado, seria um pouco complicado de João Batista falar. Sim. Porque ele ia ser acusado logo de fariseu, ia ser acusado de santa Ou então só teria uma agenda, né? Exatamente. Prega uma vez naquela igreja e volta nunca mais. Nunca mais. Então, mas o evangelho é isso, cara. O evangelho é o arrependimento, o evangelho é a mudança de vida. E é confronto, né? A mensagem de João Exatamente. Batista, ele tinha pelo menos aí 5 mensagens, né? Cinco mensagens, né? Uma delas era arrependimento, outra salvação, outra céu, outra inferno, batismo. Então você percebe que ele tinha um leque de sermões, né? Diferenciados, porém todos
tinha um centro, tinha um norte, e as mensagens de João Batista geralmente elas giravam em torno de um novo nascimento. Então ela tinha esse centro, mas ele tinha vários temas, e eu acho que hoje são mensagens que faltam realmente em vários lugares. Mas dentro dessa temática designativa aqui da apostila, né, da revista Jesus, o maior profeta de todos, nós temos consequentemente uma coisa que nós chamamos na teologia de união hipostática. O que seria união hipostática? União hipostática é a união das duas naturezas. Eu falei isso em aulas anteriores. A natureza de Cristo como homem, Jesus homem, e a natureza do Cristo Deus, porque ao mesmo tempo ele estava como homem, mas a sua essência de Deus ele não perde. Quem vai falar isso? Paulo, escrevendo aos crentes em Filipos, ele diz que Cristo, tendo forma de Deus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou e aí ele toma forma de servo. Por quê? Porque como servo ele veio para cumprir a sua missão. Então, nós temos aqui em 1 Coríntios capítulo 15, né, versículo 45, eu gostaria que você deixasse aberto aí na sua casa, esse texto também é bem interessante, que Paulo ele ensinou muito também a questão da simbologia, ou da tipologia, né, melhor dizendo. Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 diz assim: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, e a palavra Adão aqui, lá no contexto original, no contexto hebraico do Antigo Testamento, significa humano. É por isso que em Adão todos pecaram. Por quê? Porque ele era o representante da humanidade. Aí alguém diz assim, mas eu não tenho, eu não aceito ser culpado pelo pecado de Adão. Mas não é questão de você aceitar ou não aceitar. É porque Adão representava a humanidade. Não existia outro humano naquele momento dentro do jardim, além de Adão. E depois que Deus cria a Eva da costela dele. Então assim, é uma questão de princípios. Então, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivente. De quem Paulo está falando aqui? Perceba, eu falei das duas naturezas de Cristo. A natureza humana e a natureza divina. Ele, sendo homem, não perdeu a essência de Deus. E apenas uma marca ele carregou daqui para o céu, que foi a marca dos cravos, né? Então, Cristo, ele não perdeu a sua essência de Deus. Isso é um assunto muito profundo que a gente discute muito no seminário. Agora, por que Paulo fala que ele é o segundo Adão? Perceba, se Adão é humano, né, a palavra Adão representa a humanidade, logo Cristo vindo como um homem, Cristo representa a humanidade, só que agora ele cumpre toda a lei, sem pecado, sem mancha, e aquilo que Adão não fez, Cristo faz. Agora, com quem Paulo aprendeu a tipologia? Então, vamos só parar um pouquinho aqui para a gente abrir um leque, porque Paulo estudou em uma das escolas mais famosas da época de Cristo, tá? Na época de Cristo haviam duas, vamos dizer assim, não eram faculdades, mas eram duas escolas de referência, que era a escola de Shammai e a escola de Hillel. Então, Hillel é exatamente aquele responsável por formar Gamaliel. Então veja, e Paulo estuda aos pés de quem? De Gamaliel. Então, Gamaliel era neto de Hillel. Então, na época de Cristo, Hillel era um rabino muito conceituado. Naturalmente, dentro dessa escola, quando a Bíblia diz que Paulo estudava aos pés de Gamaliel, ela está falando literalmente, porque não tinha cadeira lá. Então, eles tinham que sentar no chão e Gamaliel ficar em pé ensinando. Então, qual era a matéria que Gamaliel ensinava para Paulo? Eles tinham Halaká e tinham Hagadá. Uma dessas duas cadeiras, eu vou deixar para vocês entrarem no seminário para descobrir depois, não vou falar aqui. Uma dessas duas cadeiras, Paulo estudou tipologia. O que é tipologia? É exatamente isso que a gente viu em 1 Coríntios 15, 45, que fala que um foi o primeiro Adão, mas o outro o segundo Adão. Então, essa associação que Paulo faz para Cristo sendo o Adão perfeito é exatamente a tipologia que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Então, não há por que alguém andar de nariz empinado, de cabeça erguida, mas com pescoço duro. É o que eu costumo falar. Você pode andar de cabeça erguida porque você está em Cristo, porém com o pescoço flexível, porque você não pode ser soberbo.
Todos os conhecimentos que nós temos, nós herdamos de alguém, ou pesquisados, ou revelados, que vem de Deus, ou de algum mestre. Então, consequentemente, eu creio que Deus está falando com você nessa aula, e nós vamos terminar aqui, professor Ricardo, com o ponto 3, algumas profecias no Novo Testamento. Eu gostaria que o senhor aí ratificasse, né, confirmasse essas informações para a gente. Esse último ponto, algumas profecias no Novo Testamento, foram algumas profecias que se cumpriram num futuro próximo de Jesus, né? Quando ele fala lá em Mateus 24, que não restaria pedra sobre pedra, e aí a gente vai ver que alguns anos depois, se eu não me engano foi Domiciano, que foi um dos generais, na verdade, que comandou lá a destruição do templo, né? E aí Jesus ele fala Nero, isso, né? Lá. Isso, Nero. E algumas profecias que ainda vão se cumprir, né? Para nós. Algumas profecias. E algumas dessas profecias, por exemplo, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra lá em Mateus, no capítulo 24. Mateus capítulo 24. Algumas profecias, Jesus ele vai falar no princípio das dores, a partir do versículo 3 até o versículo 14. E ele vai também falar sobre a grande tribulação. E aí você pode ter como referência também outras visões, fora Mateus, que está lá em Marcos, no capítulo 13, a partir do versículo 14. E ele vai falar também da vinda do Filho do Homem, né? Sim. E essa é a grande promessa que a gente aguarda. Muito forte. Então a gente vai ver aí 2000 anos de diferença do ministério de Jesus até onde nós estamos hoje. Perfeito. E coisas que ele falou lá, a gente está vendo se cumprir. E isso nos dá mais a certeza de que ele é o grande profeta, é o grande sacerdote de Deus para nós. Glória a Deus. Então a gente vê aí, por exemplo, em João capítulo 1, versículos 1 e 2, o evangelista falando dessa união hipostática de Cristo, né? Que ele é o verbo se fez carne, habitou entre nós. Né? E nós temos também que Cristo ele é o Filho de Deus por geração. Né? Cristo ele não foi criado. É bom que isso fique bem frisado aqui, a gente está terminando essa aula dentro de alguns minutinhos. Cristo ele não foi criado, ele foi gerado no Pai. Então, ele é Deus, mas ele não foi criado, ele foi gerado. Então, ele é filho de Deus por geração. Os anjos são filhos de Deus por criação. Israel é filho de Deus por formação. Deus formou Israel e nós vemos isso ao longo do contexto do Antigo Testamento. Deus chamando Abraão, Deus trazendo ali da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó, em Jacó dividindo as 12 tribos, em Jacó começa Israel, não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Então Deus formou Israel, né? E a igreja é filha de Deus por eleição. Então isso é um contexto bastante interessante e nós devemos atentar para isso. Eu vou deixar como desafio para vocês descobrirem qual era o alimento que João Batista experimentava. A Bíblia diz que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Mas que gafanhoto era esse? Então vou dar uma dica para vocês para facilitar. Era algo chamado alfarrobeira. Aí você pesquisa aí sobre a alfarrobeira, que era o alimento que João degustava. E vocês vão compartilhar, comentar e dizer, olha, a alfarrobeira era isso, isso e isso. Então fica o desafio para você de qualquer classe aí. Vocês estão sendo desafiados, né? Nesse contexto, Adésio, fica a lição para a gente que mesmo João Batista ele tendo essa grande missão e tendo esse privilégio de tem um historiador do primeiro século da igreja cristã, Flávio José, que ele fala que ele intitula João Batista como o arauto do Messias. É forte isso aí. Ou seja, ele está anunciando o Messias. Mesmo ele ter esse privilégio, ele tem essa essência humilde. Humilde no seu comportamento, no seu estilo de vida, mas humilde também nas suas vestes, tipo com
com pele de camelo e na sua dieta, né? Lembrando que ele não só comia isso, né? Ele comia outras coisas. É verdade, né? Mas como a Bíblia ela é rica, né? Ela não dá muitos detalhes, mas ela deixa claro aquilo que é o principal, né? Para a gente entender. Então, Marcos capítulo 15, para a gente terminar, versículo 25, tem uma profecia acerca do Messias. Ele diz assim: e era a hora terceira e o crucificaram. Então, nos evangelhos nós temos as profecias sobre o nascimento de Jesus, nascimento de João Batista, foi o que nós vimos aqui. Nos evangelhos nós temos as profecias sobre o arrebatamento da igreja, a grande tribulação. Nós temos a revelação de quem irá, quem não irá. Nós temos a revelação do céu, do inferno. Enfim, tratando-se de profecias, nós temos algumas que são fantásticas e foram reveladas dentro do contexto do Novo Testamento e dos Evangelhos. Todas são fantásticas, mas aquelas que nós mencionamos aqui são, de fato, profecias bíblicas, genuínas e verdadeiras. Então, o que eu deixo para vocês é: Evangelho, qual é o significado de Evangelho? Nós tratamos muito de profecia, falamos o significado em aulas passadas, mas Evangelho significa boas novas, né? Popularmente falando, são as boas novas que a igreja recebeu a missão de anunciar. Então, que Deus possa abençoar mais a sua vida, que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E lembrando sempre que nós precisamos estar na presença de Deus. Professor Ricardo, deixa aí suas considerações finais. Eu queria agradecer o convite de Edésio. Era para eu estar algumas aulas atrás, mas enfim, houve um contratempozinho. Mas eu estou aqui, então eu agradeço. Para mim foi muito mais que uma aula. Isso aí o homem é uma enciclopédia viva. Estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Então, mesmo como professor, eu aprendi mais do que falei. Queria agradecer a você e queria dizer a você que compartilhe essa aula para que pessoas sejam alcançadas por esse evangelho, para que pessoas possam conhecer o que você está conhecendo agora. Compartilha, divulga, pede para o pessoal se inscrever. Aí embaixo tem o linkzinho de inscrever-se, tem o sininho, você ativa as notificações e você vai receber não somente as aulas, mas os cultos, alguns conteúdos que o pessoal está preparando aí. Vocês vão ser muito abençoados. Maravilha. Então, eu deixo para vocês o nosso forte abraço, a paz de Cristo para todos. Lembrando que Cristo está voltando e precisamos estar, né, professor Ricardo, em consonância com Ele. Então, lá em Apocalipse 22:17, a Bíblia diz assim: o Espírito e a noiva clamam vem. Então, é necessário que a igreja fale a mesma língua do Espírito Santo. Então nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Obrigado pela vida do teu filho, professor Ricardo, pela sua recuperação, por estar conosco e aceitar o nosso convite, Senhor. Obrigado pela equipe de comunicação, por todos os líderes, pastores, enfim, Senhor, obreiros que cooperam nessa tão maravilhosa obra que é a Basileia, é o teu reino, Senhor. Muito obrigado por tudo e que essa aula seja impactante para a glória do nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.